Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InforTV 106.3 FM. Hoje, na companhia de Margarida Leite, vamos falar aqui do evento que vai acontecer já no próximo sábado no Centro Cultural de Cocujém, a poesia de Óscar Amorim. Vamos falar um pouco deste poeta, deste escritor e também da exposição coletiva de pintura que decorre nesse mesmo dia, a sua inauguração. Olá Margarida, bem-vinda ao Culturando, é uma honra estar sempre contigo aqui para falarmos de poesia, para falarmos também de cultura. Bem, antes de mais, boa noite Flor, porque já está de noite lá fora. Boa noite a todos os ouvintes da Informédia Rádio, muito em particular dos que estão e dos que costumam assistir ao programa Culturando, porque de facto este programa é de louvar que ele exista no sentido de divulgar os artistas, divulgar as atividades culturais, porque de facto são tantas as associações, são tantos os artistas que existem a nível local e que se não forem estas rádios e estas televisões online a darem a conhecer todo este trabalho, é muito difícil que esses eventos tenham público para assistir aos mesmos, e é muito difícil que as associações sobrevivam por mais vontade que tenham em realizar esses eventos. Portanto, muito obrigada, Flor, pelo teu trabalho, muito obrigada à rádio por tudo aquilo que faz em favor da cultura local e regional, não é? Obrigada, eu, Margarida, por estares connosco para nos falares um pouco de cultura. E quem é, no fundo, Margarida Leite? É licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, mestra em Línguas, Literaturas e Culturas pela Universidade de Aveiro. Foi diretora do Departamento de Cultura do Núcleo de Atletismo de Cocujém, NAC, de 2006 a 2022, tendo sido a criadora do programa Noites Quentes de Inverno, que conta já com mais de 30 edições. Foi, aliás, na sequência deste programa que surgiu o concurso de poesia Agostinho Gomes, que já vai na sua 24ª edição e conta com centenas de participantes de todas as partes do mundo. Margarida Leite fez parte do júri do citado concurso de poesia desde 2018 a 2023. Margarida, também algo muito importante, este concurso que vai na 24ª edição e que realmente já cresceu de uma forma internacional. Sim, de facto é um concurso internacional que este ano teve à volta de 800 participantes, e o facto de estar com participantes de todas as partes do mundo e a levar o nome do escritor de Cocujém, Agostinho Gomes, é um enorme orgulho para todos nós, e não só por isso, principalmente por uma outra razão que é talvez a mais importante, que é motivar as pessoas a escreverem. E ao mesmo tempo que as pessoas escrevem, as pessoas leem. E isso é muito importante, porque alguém que lê é alguém que pensa. Alguém que escreve é alguém que pensa. E a leitura e a escrita são importantíssimas para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento da sociedade, para o bem de todos. Margarida, de facto nós temos aqui a cultura de uma forma bem alargada aqui no nosso território, porque no próximo sábado vamos ter aqui um espetáculo que vai contar com várias vertentes. Temos aqui o livro do Óscar Amorim, um livro de poesia, que eu gostava que nós falássemos um pouco mais sobre este escritor, mas abrir de uma forma bonita, que era com o poema dele. Ora bem, o livro de poesia do Óscar aborda várias temáticas. Eu não vou aprofundar muito isso, porque deixaria de fazer sentido alguém ir à apresentação do livro, não é? Portanto, vou só dizer que as temáticas são variadas e vou começar por um poema que aborda a temática que é o tempo. Eu acho que é um tema que não poderia ser mais atual, porque na verdade nunca temos tempo para nada.
porque as pessoas começam logo pela manhã, e estou a lembrar-me, por exemplo, das pessoas que estão casadas, levantam cedíssimo para preparar os pequenos almoços para os filhos e depois levantam-se e preparam os pequenos almoços para os miúdos e levam-nos à escola e depois vão buscá-los à escola e depois vão buscá-los para as atividades extracurriculares e depois vão para casa e têm que preparar os almoços, preparar os jantares, têm que lhes dar banho, que os deitar, que pagar as contas, que pensar onde é que vão arranjar dinheiro para pagar as contas e depois têm que ligar à mãe, perguntar como é que está o pai e ao fim de tudo não têm tempo para elas. Portanto, este poema é sobre o tempo. O tempo. Quero tempo para amar e ser amado. Quero tempo para ter tempo de saltar agarrado à vida e poder gritar fora do tempo, com a paixão ávida e a exaltação pelo tempo absorvida. Por entre os intervalos do tempo viajo, detenho-me preso e reajo aos solavancos do coração, com medo de não ter tempo de resistir a qualquer contratempo com a força da minha paixão. Se o tempo não me der ensejo de rever os sentimentos ou transmitir o que prevejo, esgoto todos os argumentos para controlar as emoções e banalizar comoções, enraizadas nas vísceras com aspirações de pedir mais tempo para ter tempo, de reavivar sentimentos e eliminar impulsos que surjam fora do tempo. Lindo, de facto, é isso mesmo que tu acabaste de dizer. O tempo é algo que as pessoas estão aqui a descuidar um bocadinho. E a poesia traz-nos essa vertente de nós termos mais atenção ao tempo. Há tempo para tudo, inclusive para a poesia. Como é que tu vês Óscar Amorim, que vem do romance, é um romancista bastante já enraizado nesta vertente literária, e de repente aparece-nos aqui com um livro de poesia. Tu tens apresentado os livros dele, conheces o escritor, como é que vês esta poesia do Óscar? O Óscar já escreveu 6 romances, já escreveu contos, peças de teatro. Uma delas foi até, subiu ao palco pelo Gota, que é o grupo de teatro de Oliveira das Mães, e portanto ele tem já uma vertente ligada ao romance muito forte. Os romances dele têm um enredo sempre muito bem trabalhado, são romances ricos e ao mesmo tempo aqueles romances que o enredo está de tal maneira construído que faz com que o suspense esteja sempre presente e nos leva a querer saber sempre mais. Temos uma folha e ficamos com vontade de ler outra, e depois com vontade de outra, e no ápice o livro está lido. E, portanto, eu creio que o sucesso dos livros do Óscar tem muito a ver com essa capacidade que ele tem de criar o suspense na intriga e levar o leitor a querer sempre saber mais. Depois, os romances do Óscar também outro pormenor que eu acho muito importante, que são as temáticas. Ele tem sempre uma preocupação de focar temáticas muito presentes no dia a dia e que levam o leitor a refletir sobre questões que são pertinentes. Ele fala muito sobre a questão do sexo, a questão da sexualidade, a questão da sustentabilidade, do ambiente, e isso tudo é uma preocupação que ele tem com o universo, com o mundo em que nós vivemos, e que leva também o leitor certamente a pensar sobre essas problemáticas. Desculpa interromper-te, Margarida, porque o Óscar fala aqui de tudo isso que tu estás a dizer e ele escolhe um título especial neste livro, que é Viagem pela Vida. Sim. Consideras que no fundo ele também quer levar os leitores a perceberem que nós temos uma viagem e que passa por tudo isso que estavas a falar agora? Sim, não tenho dúvidas nenhumas disso. Aliás, o último livro dele, que eu também apresentei, falava muito sobre isso, sobre memórias. E eu creio que o Óscar, no fundo, nunca falámos sobre isso e não sei se é isso que ele sente, mas aquilo que eu sinto quando o leio é que ele tem uma preocupação
pode ser mesmo inconsciente, de deixar um legado. E um legado que começou num período de tempo e que está a correr ao longo da sua vida, que não é mais do que uma viagem, porque a nossa existência é uma viagem também, não é? Mas é isso mesmo, é uma viagem? É isso mesmo, é uma viagem. E eu penso que esse será talvez o grande motivo pelo qual ele escolheu esta viagem pela vida, não é? É um percurso, neste caso um percurso literário dele, começou com os romances e agora está numa outra paragem, que é a poesia. Ele, no fundo, ele tem aquela característica da natureza, do amor, a liberdade, ele fala muito nessas temáticas e ele transporta isso para os livros. Nos romances isso nota-se bastante, e na poesia? Na poesia também. Também. Na poesia também. Eu estou curiosa porque eu ainda não consegui ler o livro, não é? Não posso falar muito sobre isso, que eu espero que as pessoas fiquem com curiosidade e apareçam no evento no próximo sábado, porque o evento não é somente um momento no qual alguém vai estar a falar sobre o livro, mas é um evento de um âmbito cultural muito maior, que abarca várias áreas culturais. Abarca a literatura, a poesia, a dança, a música, a pintura, a escultura. Portanto, é um evento cultural que vai muito além de somente a apresentação de um livro de poesia. Vamos ter aqui dois momentos diferentes. Podemos desvendar um bocadinho, levantar o véu do que é que vai acontecer. Sim, claro. No próximo sábado? Isso consta até do cartaz e, portanto, não é novidade nenhuma. Tudo começou com o facto do Oscar me pedir que eu fizesse a apresentação do livro. E eu podia muito bem ler o livro e chegar lá, sentar-me na cadeirinha e falar sobre o livro. Mas eu tenho esta coisa esta característica, que é dar sempre o meu toque pessoal às apresentações dos livros. Então falei com o Oscar e fui dando sugestões. Oscar, e se fizéssemos assim? E se isto? E o Oscar, que também é muito como eu, e por isso se calhar somos amigos e nos damos tão bem, ia dizendo, sim, muito bem, Margarida, acho bem. Pronto. Então o que é que acontece? No próximo sábado, na apresentação do livro, vai haver, como seria de esperar, declamação de poesia, mas vai haver também alguém, uma jovem, a quem eu dei um poema, que o leu e o vai dançar. Ou seja, a partir da leitura de um poema, ela escolheu uma música e vai interpretar o poema através da dança. Depois vamos ter também música. E porquê? Porque muitas vezes as pessoas, isto é muito curioso, é que quando às vezes falo com pessoas e digo assim, estou a ler um livro de poesia, ou vou apresentar um livro de poesia, as pessoas dizem assim, ei, poesia, não sei como é que tu gostas disso, poesia é tão chata, é impossível para mim ler poesia, que chatice, não sei o quê. E depois eu digo, olha, tu gostas da canção tal? Essa canção é espetacular. Olha, tu sabes que esse poema é de fulano assim, assado e tal coisa. Sim. Porque as pessoas muitas vezes nem se apercebem que estão a ouvir uma música e estão a ouvir um poema. E depois há poemas que marcam momentos importantíssimos da vida das pessoas. Há pessoas que apaixonaram-se por alguém ao ouvir o som de uma música. E sempre que ouvem aquela música, lembram-se daquele momento. E é aí que se chama a grande importância da arte. A arte de suscitar em nós emoções, ouvirmos alguma coisa e nos emocionarmos, vermos uma dança e nos emocionarmos, lermos um livro e emocionarmos, virmos um quadro e sentirmos alguma coisa com isso. A propósito disso do quadro, que certamente iremos falar mais sobre a pintura à frente, mas sobre esta característica da arte nas pessoas, estava a falar com a Sandra Silva, que é uma das pintoras que estará presente na apresentação do livro, e ela disse-me assim, sabes, estava numa exposição e um senhor estava a ver um quadro meu e disse-me assim, este quadro é tão triste. Ela disse, acho este quadro mesmo triste. E o senhor anda triste ou anda contente? Ando triste, sabe, é que este quadro não tem nada de triste, mas como o senhor está triste,
olha para ele e vê-o com tristeza. E é exatamente isso. O poder da arte, de cada um de nós, dependendo das nossas vivências, do nosso estado de espírito, daquilo que nós somos, interpretamos sempre a arte conforme aquilo que nós vimos e aquilo que nós sentimos. E é uma das características da arte, de muitas delas, não é? E acontece exatamente o mesmo quando nós lemos poesia. Exato. O nosso estado de espírito vai revelar, no fundo, o que nós achamos daquele poema. Por isso, as pessoas, quando leem poesia, um diz que sentem uma coisa, o outro diz que sentem outra, o outro vê não sei das quantas. É tudo diferente. Nenhuma pessoa lê um poema e o interpreta da mesma forma, porque ele tem essa capacidade de nos levar a viajar para o nosso interior. Exatamente. Aliás, essa é uma das características de todas as formas de arte e do mesmo modo que acontece com a poesia. Depois, é curioso, e eu costumo dar muitas vezes este exemplo e vou dá-lo agora. Pois há um poema, eu estava aqui a pensar porque estava a pensar numa outra coisa ao mesmo tempo, não é? Há um poema de Eugênio de Andrade, que é o poema à Mãe. E esse poema à Mãe é muitas vezes utilizado no Dia da Mãe, até nas escolas, para o elogio à mãe, e porque as pessoas gostam imenso desse poema. Eu tive a oportunidade de, durante o meu mestrado, analisar Eugênio de Andrade. Foi um dos poetas que eu analisei e aprofundei a minha análise sobre ele. E esse, como toda a gente sabe, não é? O Eugênio de Andrade era homossexual. E esse poema, para quem sempre leu esse poema sob esse ponto de vista, agora que o leia sob este ponto de vista, que é o facto de Eugênio de Andrade ser homossexual e aquele poema ser quase um pedido de perdão pelo facto de ele não ter correspondido àquilo que era, se calhar, o desejo da mãe. Que ele achava que era a expectativa da mãe. Da mãe, e que naquela época, ainda agora, ter um filho homossexual nem sempre é fácil de aceitar. Aí a importância de se conhecer também um pouco da vida dos próprios poetas. Sim, no sentido de perceber o que é que ele nos quer dizer, por um lado. Daí que, muitas vezes, nós estamos a interpretar um texto de um escritor ou de um poeta de uma determinada maneira, mas se vamos a refletir e a analisar e a conhecer a história dele, não só a história dele, mas também o contexto no qual aquele poema foi escrito, aquele livro foi escrito, e vamos descobrir muitas outras coisas. Mas que por vezes também não tem importância nenhuma nós sabermos, porque quando estamos a ler, nós tomamos o poema como nosso, não é? Eu por acaso acho que é importante, atenção, é como eu dizia há pouco, um poema é interpretado de diversas formas por cada pessoa, mas se nós conhecermos um bocadinho da história do poeta, muitas das vezes até vamos conseguir revelar interiores que nós próprios não tínhamos pensado neles e que nos dizem respeito. Sim, claro. Mas que só vamos, se não conhecemos a vida do poeta, nós vamos ler e vamos interpretar e é o que nós quisermos. Exatamente. É o que nós quisermos. Isso mesmo. Mas quando conhecemos, aí se calhar já vamos tocar em pontos que nós nunca tínhamos pensado sequer em refletir sobre eles, por exemplo. Sim, isso pode acontecer. E isso é importante, por isso é que quando falas de Eugênio de Andrade e utilizam esse poema para o Dia da Mãe, que muita gente, se conseguisse, se tivesse o conhecimento, não o utilizaria muitas das vezes em determinados contextos. Já o utilizava noutros. Exatamente, poderia utilizá-los noutros, mas eu também não vejo mal nenhum. Nenhum, absolutamente, nenhum. Mas eu só falo apenas sobre perspectivas. Isso. Exatamente, eu falo sobre isso no sentido de que há as múltiplas leituras na interpretação de um poema, e dou esse como exemplo porque é tão conhecido e as pessoas falam tantas vezes sobre ele e sem muitas vezes conhecerem que o significado é completamente diferente desse. Sim. Bem, e para além da apresentação do livro de poesia Viagem pela Vida, no próximo sábado, dia 4, pelas 15h30, não é? Pelas 15h30, no Centro Cultural de Cocujães,
vai haver também a inauguração de uma exposição coletiva de pintura. Exatamente. Vamos falar um pouco do que é que vai acontecer lá, quem vai estar, quem são os pintores. Fala-nos dessa estrutura, como é que surge esta exposição? Pronto, então já falámos sobre a questão da apresentação do livro, não ser só uma apresentação do livro, mas haver dança e haver música. Vai estar lá um grupo de 9 mulheres a cantar à capela, que são as Mulheres da Eira, cujas canções são sobretudo canções ligadas ao cancioneiro tradicional, ao cancioneiro da música tradicional portuguesa. E depois vamos ter também um momento com a Minda Araújo, que já foi uma das solistas da Brigada Vítor Jara, e portanto vai ser muito interessante. Acredito que as pessoas que estão presentes vão gostar, não duvido disso. Junto com isso, eu pensei, isto vai ser no Centro Cultural de Cocujães, e nós temos lá uma galeria magnífica. Ora, se temos uma galeria magnífica onde podemos expor, porquê é que não aproveitamos o momento deste lançamento do livro para trazermos para aqui pintores? Porque digamos que aquela galeria é muito poucas vezes utilizada, e uma exposição coletiva não sei se alguma vez foi realizada lá. E então, mais uma vez eu falei com o Oscar, disse, estou a pensar, Oscar, em realizar uma exposição coletiva de pintura logo de seguida da apresentação do livro. E o Oscar, claro, disse, muito bem, Margarida, por mim não há problema nenhum. E então foi só planear e organizar para que esta ideia se tornasse numa realidade. E posso dizer quais foram os critérios que eu utilizei para convidar as pessoas. Então, os critérios. E tens aqui alguma ligação entre a poesia sim, claro. do Oscar Primeiro, e a temática, o amor e a natureza são essenciais à vida? Exatamente. Eu escolhi como temática para esta poesia o amor e a natureza são essenciais à vida, como acabaste de dizer muito bem, porque são as temáticas principais deste poema de poesia. Então há esta ligação em que convidei os pintores a apresentarem quadros seus que tivessem uma ligação com este tema. Quem é que eu iria convidar? Então comecei primeiro por pensar em escritores que tivessem obras de qualidade. Obviamente não queria que fosse uma exposição qualquer. Dentro dos pintores que tivessem qualidade, quis partir de 2 pressupostos. Que tivesse logo alguém que fosse da terra, e convidei alguns pintores da terra, que é de Cocujães, não é? Que são de Cocujães. Depois convidei aqueles que pertencessem ao município, no qual Cocujães se insere, que é o município de Oliveira das Mães, e convidei pintores de Oliveira das Mães. E depois fui para os arredores, para São João da Madeira, para Aveiro, Santa Maria da Feira e Porto. Depois fiz uma outra tentativa, quis também agrupar, por um lado, pintores já de mérito reconhecido internacionalmente, com pintores que estejam a começar. Porquê? Porque acho que é muito importante nós darmos voz a quem está a começar e ao mesmo tempo que haja esta partilha de saberes entre aqueles que já andam há anos e que têm muita experiência de exposições pelo mundo, com aqueles que só têm umas exposições ainda locais e que a partilha é certamente, e a divulgação pode ser certamente uma mais-valia para o trabalho deles. E portanto, a partir daí, convidei uma série de pessoas e penso que a exposição está muito bonita. Claro que eu sou suspeita, mas também... Quantos pintores é que vamos ter lá? Vamos ter 9. Eu sou suspeita ao dizer isto, mas por isso convido as pessoas a estarem presentes para depois me dizerem se realmente eu tenho razão ou se estou errado. Vai haver a possibilidade de contacto com os próprios pintores? Vão estar presentes? Não todos, porque alguns têm exposições no mesmo dia, noutros locais, em que já assumiram outros compromissos e não podem estar lá, mas a maioria vai estar presente. Tirando um ou outro... Queres falar um pouquinho de cada um deles? Vou falar. Trouxe aqui uns para nós conhecermos um bocadinho e ficarem mais curiosos também, claro, com certeza. Em ir ver a exposição. Exatamente. E já agora também até quando é que ela vai estar patente? Ora bem, a exposição vai estar patente ao público durante uma semana.
há 2 períodos que as pessoas que a podem visitar. Portanto, da parte da manhã, das 10 ao meio-dia, todos os dias de segunda a sexta. Ao fim de semana, das 3 às 5. E também à tarde, das 3 às 5. Portanto, durante a semana, de manhã, das 10 ao meio-dia e das 3 às 5. Ao fim de semana, das 3 às 5 da parte da tarde. Como é que vai terminar? Como é que vai ser feito o encerramento? Com uma tertúlia poética. Portanto, começamos com poesia e acabamos com poesia. Então, na semana seguinte temos no dia 11, no dia 11 às 15 horas, quem não puder estar presente ao fim de semana, durante a semana, porque não tem tempo, ou não pode estar no próximo sábado, tem sempre a possibilidade de, no dia 11 estar lá, pode assistir, pode visitar a exposição e estar presente com os seus livros. As pessoas podem participar. Não. O principal objetivo da tertúlia é que cada pessoa, sendo escritor ou não, sendo escritor, pode levar os seus livros, as suas poesias e partilhar com os presentes, mas não necessariamente. Pode ser alguém que gosta de poesia e vai e leva os poemas que gosta para partilhar. E também pode só querer ouvir e está lá e escuta poesia. O horário já agora, o dia 11? É sempre das 15 às 17. É uma maravilha passar o São Martinho com Exatamente. Com poesia. Quero dizer também que vamos ter lá, embora a galeria tem um bar, e o bar vai estar aberto, embora não seja explorado normalmente, mas vai estar aberto durante os eventos, com várias coisas saborosas. O bar vai ser... toda a receita angariada com o que for adquirido nesse bar vai reverter diretamente para um projeto que se chama Gerir para a Igualdade da Santa Casa da Misericórdia de Oliveira das Mães. Fantástico. Portanto, há também uma vertente solidária nestes eventos. Mais uma razão para que as pessoas no dia 11 não faltem. Vamos ouvir falar então dos pintores que vão estar aqui presentes no Centro Cultural de Cocojéis no próximo sábado, na inauguração desta exposição coletiva de pintura. Exatamente. Então, vou-vos falar primeiro vou começar por áreas de proximidade. Portanto, vou primeiro falar sobre Cocojéis, sobre Agostinho Santos, que assina Ferriçan. Nasceu em Cocojéis em 1966, estudou arte e design na Escola Dr. Serafim Leite, aqui em São João da Madeira, e apesar de cedo mostrar aptidão para as artes, seguiu o caminho do desenho técnico e faz da pintura uma paixão. Em 2000, juntou a vontade e ânsia de saber aos mestres António Teixeira e mestre Alfredo. A experiência de novos materiais e técnicas é uma constante, passando pelo óleo, a aguarela, acrílico, o pastel e a grafite, tudo conjugado para a transmissão de uma mensagem. Participou em exposições de âmbito regional, tanto individuais como coletivas. Portanto, o Agostinho Santos é de Cocojéis e, portanto, é um daqueles pintores que ainda está numa fase muito inicial. Como escutaram, participou em exposições só no âmbito muito regional e pequenas exposições. E agora vamos falar também de um outro pintor também de Cocojéis, mas que já tem uma experiência maior. É o Jorge Miguel Pinho Almeida. Assina Jorge Miguel. Nasceu em novembro de 1962, é natural de São João da Madeira, mas reside em Cocojéis. Desde cedo que se interessou pelas artes, mas só em 1980 passou a frequentar o ateliê de pintura do mestre Alfredo Silva, onde inicia a sua atividade de pintor. Quero só chamar a atenção para este pormenor. Vejamos como tanto um como o outro beberam da mesma água, ou seja, tanto um como o outro foram alunos do mestre Alfredo Silva, um pintor de Cocojéis. A importância dos mestres, não é? A importância dos professores. Ainda bem que os professores são tão valorizados hoje em dia. E isso é importante mesmo fazer... Não sei se as pessoas notaram o meu tom irónico. Mas cada vez mais nós temos essa noção e precisamos mesmo de falar deles.
Exatamente. E mesmo daqueles que são os ditos professores sem estudo, que nos ensinam imenso pela prática que têm. Sem dúvida nenhuma. Uma escola fantástica. O maior conhecimento só se adquire com o tempo, porque é a sabedoria. Uma coisa é o conhecimento técnico. E nós temos que falar um bocadinho disto, porque começamos a pensar só na parte teórica e esquecemos que é preciso praticar, é preciso aprender a fazer. E é preciso aprender a ser. E aprender a ser. Só sendo é que nós temos conhecimento capaz para sermos melhores neste mundo que precisa tanto de bons valores. E respeitar estes professores. Exatamente. Muito. Deixa-me continuar então com aqui o currículo de Jorge Miguel. A partir do momento em que ele entra em contacto com o mestre Alfredo Silva, começa a ver na pintura uma forma de passar uma mensagem de alerta sobre as atrocidades a que este mundo está sujeito. Cá estamos a ver a importância que os pintores dão à sua arte como uma forma de transmissão de ideias e de valores. Numa procura incessante de novas técnicas e estilos, continuará sempre a tentar descobrir a melhor forma de tocar nos sentimentos de cada pessoa que aprecia a sua obra, convicto de que a arte é um bom meio para o fazer. Participou em exposições de pintura coletivas e individuais, tanto em Portugal como no estrangeiro. Portanto, estamos a ver que em Cocujens temos a presença de 2 pintores de Cocujens. Agora vamos passar para Oliveira das Mães e vou falar-vos de Sandra Silva. Sandra Silva nasceu em Oliveira das Mães em 1977 e desenvolve a atividade artística sempre no sentido de encontrar a sua própria corrente e a sua própria linguagem, tendo por norma e principal objetivo comunicar com quem vê o seu trabalho. Está representada em coleções particulares, nacionais e internacionais. Ao longo do seu percurso participou em exposições individuais e coletivas em território nacional, em Espanha, França, Itália e Suíça. Vamos continuar em Oliveira das Mães e agora queria-vos falar sobre a Elizabeth Leite. Nasceu na Venezuela em 1982 e reside em Oliveira das Mães. É licenciada em pintura pela Escola Universitária das Artes de Coimbra e pós-graduada em Comunicação Estética pela mesma escola e em Ensino de Artes Visuais no 3º ciclo do ensino secundário. É docente e formadora de artes visuais desde 2006. Nas grandes telas em que concretiza o seu trabalho, e estou a falar mesmo em grandes telas, surgem temas e assuntos que não se conseguem esgotar numa só obra. Por isso, é frequente o ressurgir do mesmo tema ou ideia em vários trabalhos. O conjunto de trabalhos, ou cada um deles, é consequência de uma ou várias ideias, que ocupam lugar e ganham forma no ateliê, na tela. É um jogo, é uma experiência onde faz e refaz, não só para fazer melhor, mas por necessidade de repetir qualquer experiência que superou o esperado, o visível. Já participou em várias exposições individuais e coletivas e venceu vários prémios e menções honrosas. Vamos partir agora... Não, vamos continuar, ainda temos uma ou outra pessoa de Oliveira das Mães. Nasceu em Angola, mas vive em Oliveira das Mães. Foi professora de Educação Visual e Tecnológica e o seu querer pintar nasceu da... Ouçam, queridos ouvintes. O seu querer pintar nasceu da felicidade de se ter cruzado com professores que deixaram uma semente na vida dos seus alunos, como foi o caso da arquiteta e pintora Olga Varandas e do professor Guedes, que influenciaram a passar para a tela os seus pensamentos, sentimentos e emoções. A professora Manuela Antunes já está reformada e, portanto, agora tem vindo a dinamizar ateliês de artes junto da população idosa. Fantástico. E fantástico mesmo. Já participou em várias exposições coletivas, mas sempre de âmbito local. Vamos passar para São João da Madeira. Exatamente. Vamos passar para São João da Madeira. E vamos falar sobre a Elisa Costa.
Elisa Costa nasceu em Santa Maria da Feira em 1975 e vive em São João da Madeira. É licenciada em Contabilidade pela Universidade de Aveiro, mas desde cedo demonstrou interesse pelo desenho, tendo iniciado aos 16 anos a formação de pintura, frequentando um ateliê em Espinho. Nessa altura, explora várias técnicas artísticas, começando a trabalhar com texturas e diversos materiais, incorporando-os nas suas obras. Muito curioso eu acho fantástico quando vimos assim uma mistura tremenda de materiais num quadro. Mas isto é uma opinião pessoal. Bem, mas podem, quem tiver este tipo de gosto e de curiosidade, temos lá quadros que têm esculturas associadas ao próprio quadro. Super interessante, digo eu. Avancemos. Em 2006, frequentou o curso de Desenho do Corpo Humano na Faculdade de Belas Artes no Porto. Em 2017, o curso prático de Pintura, Cor, Composição e Interpretação e o curso de Práticas e Técnicas de Pintura atuais na mesma faculdade. Gosta de trabalhar com várias técnicas, compondo peças que apresentam uma variedade de texturas, cores, pinceladas e camadas, alcançando em geral uma assinatura artística forte, expressiva e honesta. Expõe em Portugal, fazendo as suas obras parte de coleções particulares e em várias partes do mundo, nomeadamente França, Itália, Alemanha, Áustria, Suíça, Dinamarca, Bahrein e Estados Unidos. Portanto, temos aqui uma grande artista em São João da Madeira. Não sei se as pessoas têm noção disto. De facto, uma exposição, digamos, riquíssima, que não é de perder, porque vale mesmo a pena analisar, observar. Pela leitura que tu vais fazendo, pois, a curiosidade aumenta, porque temos aqui excelentes pintores. Eu vou agora falar-vos de alguém que vive em Santa Maria da Feira, Leonor Trindade Sousa. Escolhestes aqui Couto, Oliveira das Meias, São João da Madeira e Santa Maria da Feira. Leonor Trindade Sousa nasceu em Vagos, Aveiro, mas vive em Santa Maria da Feira. Concluiu o ensino secundário na área das artes no Liceu Dr. Manuel Laranjeira em Espinho, cidade que a viu crescer. Desde a adolescência que a intuição, o gosto e a curiosidade a despertou para o mundo das artes, em particular a pintura. É através da mesma que transmite os seus pensamentos e sentimentos, usando para tal os mais diversos e inusitados materiais. O seu currículo conta já com imensas exposições, algumas individuais, outras coletivas, tanto em Portugal como França, Itália, Suíça, Espanha, Luxemburgo, Dinamarca, Brasil, México, Turquia, Índia, Estados Unidos da América, Argentina, Coreia do Sul, Irão, Egito, entre outros. Eu resumi isto o máximo que pude. Em 2018 foi convidada para ser embaixadora de Portugal na Dinamarca com o seu quadro Mar Imenso, que fará parte da coleção permanente do Museu Europeu de Arte em Frederiksværk, não sei se isto faz sentido, porque é dinamarquês, na Dinamarca. Ainda não terminou. Conta com vários prémios. Eu resumi o máximo que pude. São muito ricos, não é? O máximo que pude. Prémio Internacional de Arte Diego Velázquez, em Barcelona. Prémio Melhores do Ano 2019, Brasil. Prémio Internacional da Excelência de Arte 2020, na Índia. Prémio Mundial de Ouro, Criatividade Artística, em Itália. Prémio Arte, Nova Iorque, Estados Unidos da América. Prémio Internacional de Arte, Críticos de Arte, Museu de Arte do Louvre. Prémio Internacional Colecionadores no Dubai. Prémio Momentos Felizes na Malásia, entre muitos, muitos outros. Toda a sua obra resulta do enorme estoicismo e luta. Tributo invulgar que comunga com o espírito de solidariedade, cujo sentido é contribuir com a sua arte para uma justiça e liberdade equitativa, sem esquecer o seu intrínseco lado feminista, paralelamente com a condição mais notável e sensível, a maternidade. A sua técnica vai desde o figurativo ao abstrato, sem nunca deixar de transmitir a sua mensagem, nem a recusa à inovação ou ao experimentalismo. Portanto, parece-me que estamos na presença de mais uma pintora cuja obra merece ser vista, não é? Vamos agora para Aveiro.
e vou dar-vos a conhecer a Conceição Maia Rocha de Oliveira. É natural e reside em Aveiro. Cursou 4 anos de artes na Escola Comercial e Industrial de Aveiro. É licenciada em ensino de português e francês pela Universidade de Aveiro. Exerceu a docência durante 38 anos e, portanto, agora tem muito mais tempo para se dedicar à pintura, às artes, a tudo aquilo que lhe dá prazer, não é? É a grande vantagem da reforma. Integra diversas associações e agremiações culturais, nacionais e internacionais, e obteve diversos prémios e menções honrosas, tanto em pintura como em literatura. Também escreve. E outros destaques culturais, tanto em Portugal como no Brasil. Participa desde 1986 em exposições a nível individual e coletivamente. Expõe regularmente em Portugal e Espanha. E já expôs em 2017 no Museu do Louvre. Frequenta continuamente aulas de aperfeiçoamento e aquisição de novas técnicas na Cooperativa Artes Árvore, no Porto. Vamos agora para o Porto. Última pessoa de quem vou falar, último artista, que nasceu em São João da Madeira, mas vive no Porto. E acho que é muito conhecido aqui, quando eu falar nele, é muito conhecido tanto aqui como em Oliveira das Mães, quer dizer, nesta zona, mas não só. Portanto, nasceu em São João da Madeira, a 5 de dezembro de 68 e reside no Porto. Não disse ainda o nome, estou a falar-vos de Fernando Veloso. É licenciado em Educação Visual, é professor de Educação Visual e durante 4 anos foi também docente da cadeira de História da Arte no curso de Especialização Tecnológica em Técnicas de Turismo no ISCA, Universidade de Aveiro. Dedicando-se fundamentalmente à pintura, a sua pintura caracteriza-se por um estilo quase barroco e por temáticas do expressionismo figurativo. Veloso tem desenvolvido trabalhos em diferentes áreas das artes plásticas desde 1994. No seu currículo constam, por exemplo, a coautoria da escultura do 36º Mundial de Hóquei em Patins, medalhas comemorativas, nomeadamente a Medalha de Ouro da cidade de Oliveira das Mães, trabalhos de design gráfico, cartoons e inúmeras palestras para professores e educadores sobre a importância do desenho para o desenvolvimento da criança. Eu faço aqui uma paragenzinha para falar sobre isto. Julgo muito importante esta questão. Não falei de uma coisa que vou falar depois. Tanta coisa. Queria dizer, eu vou aqui fazer um parênteses no instante a falar sobre o Fernando Veloso, porque o currículo dele menciona este pormenor dele fazer palestras para professores e educadores sobre a importância do desenho para o desenvolvimento da criança. Durante a exposição, à tarde, das 15 às 17, estará uma pintora, alguém destes, portanto eu não vou dizer em que dia está a qual, porque isso depois vamos ver, dependendo da disponibilidade. Quem vai visitar a exposição pode levar gente jovem, ou a própria pessoa pode ter curiosidade, e está lá um artista que vai poder transmitir, poder dar a experienciar a pintura. Portanto, há pincéis. Uma espécie de mini workshop. Pode... muito personalizado. Portanto, as pessoas estão lá e vão ter a possibilidade de pintar. Ao longo de toda a semana. Ao longo de toda a semana, de segunda à sexta-feira, das 3 às 5. Fantástico. Quero muito levar lá, sobretudo, crianças e também idosos. Crianças, porque acho que é muito importante, primeiro, elas irem a uma exposição de arte, entrarem numa galeria e conhecerem o que é uma exposição de pintura. Por outro lado, quero que eles tenham, porque eu lembro quando era jovem, ouviam falar o pintor é aquela entidade abstrata, não é? O pintor, porque nós não tínhamos contacto com ele, claro, nunca, só víamos um quadro ali, claro. Então eu quero que eles tenham a possibilidade de dizer, esta pessoa que pintou aqueles quadros que estão ali, está aqui ao teu lado, é esta, e olha, ora faz aqui uma pintora, pinta, pega neste pincel, usa esta cor, usa aquela, quer dizer, eu acho que isso que é importante. E depois, por outro lado, quero muito também que vão lá idosos, porque se calhar alguns deles tinham o sonho de pintar e nunca tiveram essa possibilidade. E se calhar vai ser uma aventura terem esta possibilidade de verem uma exposição de pintura tão
tão diferente, com artistas que têm uma visão tão diferente do mundo bastante, e tantas bastante técnicas. interessante. De facto, são estas coisas que fazem com que possa desabrochar dali um talento, não é? Num jovem, num adolescente, numa criança. Exatamente, nunca sabemos. Muito e bom. este é uma... Bem, deixem-me acabar só de falar aqui um bocadinho sobre o Fernando Veloso. Portanto, trabalha também faz ilustração, cartoon e caricatura. Conta com dezenas de exposições individuais e coletivas um pouco por todo o país e no estrangeiro, nomeadamente em Espanha, Itália, Brasil, Argentina e Tunísia. E esta foi a minha viagem sobre vários... E viajamos aqui por o mundo inteiro. Extraordinário. Por o mundo inteiro. Ou seja, no próximo sábado nós podemos viajar ao vivo. As pessoas podem ir ao Centro Cultural de Cocujães. Viajam primeiro da sua casa para o Cocujães e depois viajam lá dentro, porque ao ver os quadros podem mesmo de facto conseguir viajar por inúmeras situações, porque temos aqui um elenco de pintores e poesia também de alto nível. E vamos ter uma bailarina e vamos ter música e canto e portanto acho que vamos fazer um sábado à tarde diferente. Saiam de casa, não tenham medo. Estão todos convidados. O Centro Cultural está disponível para todos vocês, seria um gosto recebê-los e estamos lá. E vamos ter a Margarida Leite a apresentar o livro do Óscar Amorim. Sim. Esta viagem que ele faz poeticamente, as pessoas podem também adquirir o livro e tê-lo autografado. Exatamente. Podem ver, os pintores podem falar com eles, podem interagir com as pessoas. Uma curiosidade, os próprios pintores, os pintores presentes, vão falar um bocadinho sobre a sua obra, sobre as obras que estão expostas. Eu acho que também é curioso poder ver esta possibilidade das pessoas trocarem impressões com os próprios pintores. E é adquirir cultura. Adquirir cultura. Margarida, estamos já numa fase já quase de terminar este programa, mas ainda temos algum tempo. Como é que as pessoas te podem contactar, se quiserem, por exemplo? Tu ajuda para a organização destes eventos. Tu vais organizar este evento do Óscar, mas poderá haver alguém interessado. Como é que o podem fazer? Bem, quem tiver Facebook, vai a Margarida Leite e se calhar vão encontrar lá muitas. Portanto, se calhar não é fácil. Podem usar o meu mail, leite.margarida@gmail.com. Mas eu acho que a melhor maneira é mesmo irem lá. É aparecer no sábado. E falar diretamente contigo. Eu acho que sim, o melhor é irem lá e falar. Tens um prazer muito grande em divulgar os outros, em divulgar as artes todas. Como é que se eu te pedisse para tu dizeres algo sobre poesia, os livros, a arte, no geral, como bem essencial à vida, consideras que tudo isto poderá ser como comermos o pão, alimentar-nos ao almoço, ao jantar? A importância da arte, é isso que me estás a falar. A arte é importantíssima. A arte é aquilo que diferencia um povo. Não só a arte, a cultura no geral, é aquilo que diferencia um povo. E, portanto, um povo que tenha a possibilidade, porque também isto tudo é muito complexo, porque a arte tem que começar de muito novos, de muito pequeninos, porque se os pais, ou os educadores, ou a própria escola não estimular para a arte, os jovens vão crescer estimulados pelo desporto, principalmente pelo futebol, que é aquilo que domina, é o desporto dominante, não é? Aqui, pelo menos na Europa, certamente, não sei se estarei a exagerar na Europa, mas em Portugal é de certeza. E o que é que acontece? Não invalida acompanhar com a arte. Não tem nada a ver. O que eu quero dizer é que se focarem só no desporto, não têm a possibilidade de viajar pelo mundo, que é a possibilidade que a arte nos dá. Esta viagem pelo mundo e pelas culturas diferentes. E se nós tivermos a possibilidade de ler, porque ler, ou ler, ou escutar uma música, ver uma dança, ouvir música,
observar um quadro, tudo isto faz o quê? Faz com que as pessoas parem e reflitam. Qualquer coisa obriga à paragem e à reflexão. E a reflexão faz o quê? Faz levantar questões, faz nós nos questionarmos. E tudo passa a ter sentido ou não. E passamos a ter espírito crítico. Passamos a conhecermos-nos melhor e a sermos capazes de conhecer melhor o outro. E ao conhecermos-nos melhor, se calhar passamos a gostar mais de nós. E ao gostarmos mais de nós, vamos ser capazes de gostar mais dos outros. E se calhar a vida é muito mais fácil para todos. Porque quando estamos só focados em fazer, e não pararmos para termos tempo para nós, nunca vamos poder nos conhecer e nunca vamos poder chegar ao outro. E nunca vamos poder pensar quais serão os valores que regem a nossa existência. Obrigada, Margarida. Isto foi uma viagem fantástica aqui durante esta hora. Estamos mesmo na reta final deste programa. Eu vou pedir-te que te despeças, mas que termines este programa com um poema do Óscar Amorim. Isto porque nós falamos aqui desta poesia, falamos aqui também, no fundo, do que vai acontecer no próximo sábado no Centro Cultural de Cocujém. Nós vamos estar lá também, o Culturando vai estar presente e vai registar os momentos desta inauguração desta exposição coletiva de pintura, também a registar algo sobre o poeta Óscar Amorim, que nós temos vindo a acompanhar ao longo dos tempos e levar até si aqueles que não podem, por qualquer motivo especial, estar presente nesse dia. Nós vamos estar lá para termos certeza absoluta de que você não perde nadinha daquilo que nós temos para vos mostrar, que no fundo é cultura. A Margarida, vou pedir-te, Margarida, que tu termines no fundo este programa com a leitura do poeta, porque nós queríamos salientar aqui o Óscar, que vai ser no fundo uma figura importante no próximo sábado e que é também um grande escritor que nós vamos acompanhando e que tem o seu primeiro livro de poesia. Eu despeço-me até à próxima semana, ao próximo programa. Margarida, obrigada por ter estado aqui, foi mesmo muito bom. E a vocês aí em casa, limito-me apenas a dizer-vos: sejam felizes, não se esqueçam que a poesia faz parte da nossa vida e o Culturante está aqui precisamente para levar até si a cultura, a poesia, os livros e não só. Muito mais, basta acompanhar-nos. Obrigada, até a próxima semana. Vamos ficar com a Margarida e um poema de Óscar Amorim. Antes do poema, quero renovar os meus profundos e sinceros agradecimentos, Flor, por o trabalho que tu desenvolves de forma completamente voluntária. E se calhar há pessoas que não sabem isto. De forma completamente voluntária, a divulgar todos estes eventos e todos estes artistas. E quero também agradecer a todos aqueles que de algum modo colaboraram comigo para que este evento fosse possível, não é? Porque tudo isto é feito de forma voluntária e isso é possível quando as pessoas se unem, porque todos estes artistas têm uma enorme loucura, como eu também, que é o amor pela arte, e somos tão loucos que, como muita gente me diz, para que é que tu te metes nisso? Porque isso não dá dinheiro. E, é portanto, uma loucura boa. Só pessoas loucas é que fazem isto. Obrigada. E então vou terminar exatamente com um poema cujo tema é loucura, porque faz todo sentido. O Criador é louco e o universo é distraído quando pensam acorrentar um louco como eu. Louco sou eu quando tenho de vaguear por entre as entranhas da solidão, ouvir o silêncio, sentir o vazio e perder a razão, alimentar a loucura de um louco como eu. Amar sem amante, gritar sem voz e partilhar a roaça com a solidão são atributos sensatos de um louco como eu. Sou um louco sem loucura, sou um gênio sem competência, sou por isso um poeta sem loucura e um apto inadaptado.